Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já decidiu que dessa vez iria ler a Bíblia toda, todos os dias? Talvez tenha até comprado uma Bíblia nova, baixou um aplicativo, escolheu um plano de leitura e pensou: bom, agora vai. Nos primeiros dias deu certo, depois veio uma semana corrida, você perdeu um dia, depois perdeu dois, e quando percebeu já estava completamente desanimado. E aos poucos a Bíblia voltou para a estante ou ficou esquecida em algum aplicativo do celular. Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo. Eu sou o Fabrício Castro e este é o Pod Castro, um espaço onde nós conversamos sobre fé cristã, Bíblia e vida cotidiana, porque eu acredito que uma fé sólida não nasce de fórmulas prontas, ela é construída quando aprendemos a conhecer Cristo de maneira profunda e verdadeira. E hoje eu quero pensar com você sobre uma pergunta que talvez explique por que tanta gente ama a palavra de Deus, mas tem tanta dificuldade de permanecer nela. Eu tenho a impressão de que muitos cristãos carregam uma culpa silenciosa, a culpa de não conseguir manter uma vida constante de leitura da Bíblia. E sabe o que é curioso? Quando alguém diz que está orando pouco, normalmente encontra uma rede de apoio, mas quando diz que quase não está lendo a Bíblia, a vergonha costuma aparecer. Parece que existe um sentimento de fracasso, como se fosse um aluno que não conseguiu fazer a lição de casa. Mas será que esse realmente é o problema? Será que a dificuldade é falta de disciplina? Ou será que antes disso nós aprendemos a enxergar a Bíblia da maneira errada? Porque se eu enxergo uma coisa da maneira errada, é natural que o meu relacionamento com ela também seja errado. E eu acho que é exatamente aqui que tudo começa. Sem perceber, muita gente transformou a leitura da Bíblia em uma tarefa, algo que precisa ser cumprido, como pagar um boleto, responder um e-mail, escovar os dentes e por favor, não me entenda mal, disciplina é importante. Se eu só ler a Bíblia quando tiver vontade, provavelmente eu vou lê-la muito pouco, mas disciplina sozinha não sustenta um relacionamento. Agora, pensa na pessoa em que você mais ama. Você conversa com ela porque existe uma obrigação ou porque existe prazer em estar junto? Imagina você chegar em casa e dizer: pronto, conversei 15 minutos com você, meta cumprida. Isso não faz sentido nenhum, né? Por quê? Porque relacionamento não é uma meta. Relacionamento é presença. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na nossa maneira de olhar para as Escrituras. A Bíblia nunca foi dada para ser apenas um livro que precisamos terminar. Ela foi dada para nos apresentar o Deus que decidiu falar conosco. Percebe como isso muda tudo? Quando eu penso que estou lendo apenas um livro, minha preocupação é terminar capítulos. Mas quando eu entendo que Deus está se revelando ali, a pergunta deixa de ser quanto eu li hoje e passa a ser o que eu conheci de Deus hoje. E eu acho que essa mudança de pergunta muda completamente a experiência da leitura. Mas existe outro detalhe. Mesmo quem entende isso, ainda encontra uma dificuldade muito comum. Talvez você já tenha feito isso. Você está passando por um problema, abre a Bíblia, lê um texto, fecha e pensa: hoje Deus não falou comigo. Eu já fiz isso várias vezes, né? Já aconteceu com você também? E eu acho que isso acontece porque muitas vezes nós nos aproximamos da Bíblia esperando uma resposta imediata para uma situação específica, como se cada leitura precisasse resolver o problema daquele dia. Só que a principal missão das Escrituras nunca foi essa. A Bíblia não existe, antes de tudo, para responder todas as nossas perguntas. Ela existe para revelar quem Deus é. E quando eu conheço quem Deus é, eu começo a enxergar a minha própria vida de outra maneira. Percebe? Às vezes Deus não muda a circunstância imediatamente, mas muda a maneira como eu atravesso aquela circunstância. E isso já transforma tudo. E foi exatamente isso que Jesus ensinou. Existe uma fala de Jesus que sempre me impressiona. Ele olha para os líderes religiosos e diz: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas está a vida eterna. São elas que testemunham a meu respeito. Pensa nisso. Aqueles homens conheciam a Bíblia muito melhor do que eu e você. Decoravam textos, ensinavam textos, discutiam textos, mas perderam justamente
o centro da história: Cristo. E isso deveria nos fazer parar por alguns segundos, porque significa que alguém pode conhecer muitos versículos e ainda assim conhecer pouco o Deus que inspirou aqueles versículos. É pesado, não é? E talvez seja uma das maiores advertências que Jesus faz para pessoas religiosas, porque não basta conhecer o texto, é preciso encontrar Cristo no texto, porque toda a Bíblia aponta para ele, do Gênesis ao Apocalipse. E quando entendemos isso, a leitura deixa de ser uma busca por informação e ela se torna um encontro. E quem encontra alguém que ama nunca tem pressa para ir embora. E talvez seja por isso que existe mais uma dificuldade da nossa geração. Nós vivemos na cultura da velocidade. Tudo é rápido, vídeos rápidos, mensagens rápidas, conversas rápidas. Até o café precisa ficar pronto em segundos. E sem perceber, trouxemos essa ansiedade para a nossa espiritualidade. Queremos ler rápido, entender rápido, receber uma resposta rápida, mas Deus raramente trabalha na velocidade da nossa ansiedade. A palavra de Deus foi feita para ser meditada, saboreada, ruminada. É como uma boa conversa. Quando você encontra um amigo, por exemplo, um amigo querido de muito tempo, você não fica olhando para o relógio querendo terminar logo aquela conversa. Não, você permanece. E talvez a grande crise da nossa geração não seja a falta de informação. Nós temos muita informação, informação até demais. O que está faltando é permanência. E permanência sempre exige tempo. Então, eu queria fazer uma proposta para você. Amanhã, quando abrir a Bíblia, não pense primeiro em quantos capítulos você vai ler. Faça uma oração simples. Senhor, hoje eu não quero apenas aprender alguma coisa, eu quero conhecer mais o Senhor. Talvez você leia apenas alguns versículos e tá tudo bem, fica tranquilo. Se esses versículos aproximaram você de Cristo, ok, eles cumpriram o propósito para o qual foram escritos. Porque Deus nunca teve pressa em formar pessoas. Ele trabalha todos os dias, pouco a pouco, como um pai que caminha ao lado de um filho. E no final das contas, talvez o nosso maior problema nunca tenha sido a falta de disciplina. Talvez tenha sido esquecer diante de quem estamos quando abrimos a Bíblia. Nós não estamos apenas lendo um livro antigo, estamos ouvindo a voz do Deus vivo que decidiu se revelar. E isso muda completamente a experiência. Então, talvez a pergunta mais importante não seja quantos capítulos eu li hoje. Talvez seja outra. Hoje, enquanto eu lia as Escrituras, eu conheci um pouco mais aquele que deu a vida por mim, porque quando isso acontece, a leitura deixa de ser uma obrigação e volta a ser aquilo que sempre deveria ter sido, um encontro entre o pai e seus filhos. Pense nisso. Até o próximo episódio. Valeu, grande abraço.